Olá aos companheiros do JEIC, né? Grupo de Estudos Espíritas, Iluminação Crísticas. Quero agradecer a Celso pelo convite, a Adeildes, que está coordenando este trabalho, né? E agradecer a toda a equipe espiritual, que nesse instante me coloco como instrumento para que possamos ser esse veículo da palavra nesse tema tão lindo e tão delicado que é falar de Jesus, né? O amor chamado Jesus. E é com muita gratidão, né, de estar pela primeira vez participando desse grupo, que venho rogar o amparo da espiritualidade amiga, que nos ampare nesse instante e nos envolva nas vibrações de amor desse irmão querido que é Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, ó Mãe querida, agora e por todo sempre, que assim seja. Falar do amor, né, desse irmão mais velho nosso, falar desse amor que transforma, desse exemplo a que nós somos criados à sua imagem e semelhança. Falar desse ser de luz que nos guia durante o nosso processo de evolução. É lembrar da transformação de Paulo e de tantos outros irmãos que durante a jornada se fez ampliar a consciência, se fez treinar os olhos e passar a olhar com os olhos do Espírito. Transformar a dor em compaixão. Transformar o julgamento em compaixão, em tolerância, em indulgência, em benevolência. Falar deste amor chamado Jesus é falar das modificações que são feitas dentro de cada um de nós, quando nós passamos a segui-lo, quando nós passamos a perceber essas dimensões desse amor de infinita bondade, de infinita misericórdia. Precisamos treinar o nosso coração, né? Para poder, quando falo treinar os nossos corações, é ampliar a nossa percepção para nós percebermos as nuances desse amor, as nuances e a presença de Jesus em nossa caminhada, em nosso processo evolutivo. Quando nós lembramos de quem era Saulo, o apóstolo que passou a ser Paulo, o apóstolo dos gentios. Quando conhecemos essa trajetória de Saulo para Paulo, das angústias em que Saulo ainda se questionava, que amor era aquele que estava vindo buscá-lo, que amor era aquele que estava vindo a resgatá-lo do deserto da vida. Que amor era aquele que ultrapassava os abismos, as fronteiras do egoísmo, as fronteiras do ódio, da revolta. Que amor era este que estava a ultrapassar todas
as fronteiras que não eram físicas, mas que eram espirituais, que ultrapassavam as nossas deficiências morais. E quando, próximo à cidade de Damasco, isso eu já estou resumindo bem a trajetória de Saulo para Paulo, né? Mas é a partir deste momento que Paulo passa a vivenciar. É a partir deste encontro, próximo à cidade de Damasco, que Saulo se transforma em Paulo e passa a vivenciar e passa a pregar o Evangelho de Jesus. É quando ele se sente acolhido. Acolhido naqueles braços de infinita misericórdia, que não julgou e que compreendeu e que aceitou a redenção, a transformação daquele ser que de perseguidor passa a ser um acolhedor, um orientador. Diante de várias perseguições, mas Paulo se manteve fiel, se manteve com a sua fé íntegra, a sua fé raciocinada, a sua fé criada em alicerces sólidos, para ser o divulgador, para ser e seguir o apostolado de Jesus. Falar deste amor chamado Jesus é entendermos que quando nós nos predispomos à vivência da lei divina, quando nos predispomos a aplicar o Evangelho, que nada mais é a nos mantermos fiéis na fé, em sermos fiéis, em sermos coesos com a palavra de Jesus. Aí nós vamos afinando a nossa percepção, a nossa visão e passando a perceber as nuances da misericórdia divina. É nas nossas dores que buscamos esse amor, que buscamos esse colo que é Jesus. Paulo já dizia na sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, Paulo tem uma frase em que ele diz que o amor de Jesus abundou o pecado, mas superabundou a graça. Por quê? Porque esse amor chamado Jesus é incondicional. O amor de Jesus é incondicional para nós. O amor de Jesus nos enche de graça, independente das nossas quedas morais. O Senhor enche o vácuo da nossa alma. E sabe quem disse isso? O próprio Paulo. Disse a Lucas, lá no livro Paulo Estevão, que quem não leu,
indico que leia, e quem já leu, que releia, porque é um dos maiores exemplos de transformação, de dedicação ao Cristo, de transformação nossa, como este Filho amado de Deus, irmão de Jesus. Perceber essa trajetória de Saulo para Paulo, perceber todas aquelas falas do livro Paulo e Estevão, a história que nos mexe e nos emociona em percebermos o quanto ainda não percebemos Jesus. Quando, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 17 a 19, quando Paulo mostra as dimensões desse amor personificado em Jesus, mostrando as dimensões matemáticas, né? As dimensões matemáticas da largura, do comprimento, da altura e da profundidade, que é o amor de Jesus, que é Jesus, esse ser de luz. Quando Paulo nos traz que o amor de Jesus é uma medida quadridimensional, que nos representa na matemática medida de capacidade, de preenchimento, de volume. Então, o amor de Jesus, esse amor que nos preenche, como disse o próprio Paulo a Lucas, que o amor de Jesus preenche o vácuo da nossa alma. Porque foi assim que Paulo nos mostrou, quando ele se encontrava no deserto da vida, mas não o deserto físico. Ele está falando do deserto espiritual. Foi aí que indagou e se entregou ao amor e ao apostolado desse irmão querido que é Jesus. Falar deste amor que ultrapassa os limites humanos é entendermos que, como filhos de Deus, que estamos em processo, precisamos alargar a nossa percepção e ver e entender tudo aquilo que Paulo dizia, quando ele disse que ainda que ele falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se ele não tivesse amor, seria como um metal que soa e um sino que tine. Se ainda ele tivesse o dom da profecia e da fé, mas se não tivesse amor, de nada adiantaria. Porque o amor é benigno, o amor tudo cura, o amor não é invejoso, o amor não cobra, o amor tudo crê, o amor tudo cura e o amor nunca falha. E isso tudo quem é, senão Jesus, que nos apresentou, que Deus nos presenteou para aprendermos a amar, para aprendermos a sermos seres
que não julga, que trabalhemos essas nossas deficiências, respeitando o ritmo e nos vendo no próximo. Porque não é à toa que Jesus nos deixou o legado dizendo que amássemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E como foi que Jesus nos amou? Sem julgamento. No livro de Valdo Franco, Um Encontro com Jesus, um livro compilado pelo gaúcho Délcio Carlos, né? Esse livro aqui tem uma passagem no capítulo 13 que ele fala da sublimidade do amor. E ele começa o capítulo nos dizendo: Jesus nos ensina pelo exemplo. Mais extraordinária na sua vida foi a mensagem daquilo que ele não disse. Ninguém falou como ele. Ninguém fez o que ele fez na terra. Jamais alguém pronunciou palavras como ele as enunciou. Porém, o mais importante foi o que ele não disse. Foi o seu silêncio, né? Foi o silêncio de Jesus diante da traição de Judas, da negação de Pedro, da ingratidão dos amigos. E nós, como nós agimos diante da ingratidão dos nossos amigos, diante da traição dos nossos amigos? Como nós agimos? Será que nós também já fazemos o exemplo de Jesus em silenciar e orar e ter a compaixão com aqueles que achamos que nos traíram? Nós queremos que a vida atenda todos os nossos caprichos. E quando nós queremos isso, a vida se torna severa diante daquilo que a gente quer que seja, como nós queremos que seja. E Jesus veio à Terra para nos ensinar a percebermos que quantas vezes na nossa vida nós temos a oportunidade de sermos bons e não somos. Falar desse amor chamado Jesus é nos indagar que quantas vezes nós somos chamados a perdoar. Somos chamados a nos colocar ou a compreender o outro, que está muitas vezes numa situação pior do que a nossa, não digo pior, digo um pouco desfavorável diante de nós. Quanto de nós fazemos tudo pelo próximo? Quando Jesus nos disse que o pouco que fizermos ao próximo é a eles que nós estamos fazendo. Porque esse amor chamado Jesus, fazer internalizar essas emoções, esses sentimentos, alargar a nossa percepção, é entender que o amor é na vida o que o sal representa para o alimento. É dar sentido. Se não temos amor, se não temos Jesus dentro de nós, a vida perde o sentido, a vida perde o sabor. Porque é conhecendo esse toque de amor que serve para a nossa vida,
que nos dá força e que fortalece as nossas raízes. É que nós conseguimos olhar o outro e a nós mesmos com ternura e com paciência. Jesus é assim. Esse amor chamado Jesus é assim, paciente conosco, benevolente, respeitando as nossas decisões, porque temos o nosso livre-arbítrio, mas que não nos julga, porque Ele nos ama e sempre continuará nos amando. Assim Ele disse que nos aguardará até o fim dos séculos. Em um outro livro de Divaldo, que chama-se A Mensagem do Amor Imortal, né, uma psicografia de Amélia Rodrigues, esse doce espírito que nos traz sempre as passagens de Jesus com muita poesia, com muita leveza. E nesse livro, a mensagem do amor imortal, né? Esse livro de Divaldo, tem no capítulo 9, quando intitulado Ensina-nos a Amar, Amélia nos conta um diálogo de Pedro com Jesus. E Pedro diz a Jesus que quando Jesus surgiu na vida dele, tudo mudou, né? Tudo mudou, porque alterou os sentimentos dele. Houve uma mudança interna, houve uma mudança no olhar, houve uma mudança na percepção, pela magnitude das lições que Jesus ensinou e que ele se predispôs a aprender. Que não adianta o mestre ensinar se o aluno ou o discípulo não se predispor a aprender. E Pedro diz a Jesus que diante de toda aquela revolução interior que estava ocorrendo com ele, após a chegada de Jesus na vida dele, era uma felicidade que ele não conhecia e que ele queria saber o que é que ele tinha que fazer a partir dali, né? É uma súplica de Pedro diante da responsabilidade que foi conhecer Jesus, diante da responsabilidade que foi em assimilar as lições que Jesus espalhou pelo mundo. E Pedro começou a se inquietar, como se dissesse: e agora? Eu sou um novo homem, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora com toda essa bagagem, com toda essa magnitude de amor que recebi? E quando Pedro chega para Jesus e diz assim para ele: ajuda-me, Senhor. Qual o primeiro passo que deverei dar na conquista de um novo caminho? Isso está no capítulo 9 desse livro. E nesse diálogo de Pedro com Jesus, quando Pedro, inquieto, que é assim que nós deveremos ficar, inquietos quando passamos a conhecer o Evangelho, e quando conhecemos e quando começamos a abrir as portas do nosso coração para que Jesus habite dentro de nós. Por isso que se é dito que quando passamos a conhecer Jesus, quando passamos a conhecer as suas lições e o seu Evangelho, não somos mais os mesmos.
E é esta inquietação de Pedro que vem a nos exemplificar, a nos mostrar, a concretizar, que quando passamos a conhecer, a habitar este amor chamado Jesus dentro de nós, deveremos ficar inquietos, porque é um novo caminhar. E o que é que nós precisamos fazer? Quando Pedro faz essa pergunta a Jesus, quando ele diz, ajuda-me, Senhor, qual é o primeiro passo que devo trilhar nesse novo caminho? E Jesus, com aquela docilidade, nos conta Amélia, com aquela serenidade, com aquela forma simples de falar e com muita ternura no olhar, Jesus diz a Pedro, ama, Simão, ama em qualquer circunstância e decisão e situação, por mais adversas que te apresentem. O amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. Nunca te detenhas no exame do mal de qualquer procedência que gera sombras, perturbando-te. Nem acuses a sombra, que é portadora peculiar, magia, porque a sombra é a luz oculta. Isto é, somente quando ela triunfa é que surge a claridade que estava escondida noutra claridade maior. Observa as constelações cintilantes e constatarás que somente as vê por causa da sombra dominante, embora lá sempre estivessem mesmo durante o dia. É um livro que nos emociona ainda mais, vindo e descritas passagens pelo olhar de Amélia Rodrigues. Então, quando estivermos inquietos diante das situações, ou como agiremos com esse novo olhar, com esse novo caminhar, nos traz Amélia as palavras do Mestre a nos dizer que simplesmente amemos. Amemos e respeitemos a nossa sombra, porque é através dela que nós passamos a enxergar ou a almejar a claridade maior. Paulo, quando assim se redimiu e resolveu seguir e espalhar através do apostolado, ele se encontrava na sombra, buscando entender que a agonia era aquela que estava fervilhando dentro dele e que amor era aquele que estava a esperá-lo de braços abertos para o novo homem. Que amor é esse
que nos desnuda, fazendo com que deixemos a roupagem velha, deixemos de ser o homem velho para nos tornarmos um homem novo. É acompanhar tantas outras histórias, como de Maria de Madalena, e tantas outras transformações que tivemos como exemplo para compreendermos este amor de infinita bondade, este amor chamado Jesus, que nos convida a treinarmos o nosso coração, para podermos perceber, para podermos sentir esse amor que é Jesus, que só conseguimos senti-lo quando abrimos as nossas percepções, quando nos despojamos, quando reconhecemos as nossas limitações, quando já começamos a entender as nossas mazelas e fazer dela aprendizados para a melhoria de nós enquanto humanidade. Quando entendermos e compreendermos que esse amor que a tudo cura, que a tudo nos fortalece, que a tudo benfazeja, está a nos esperar como um banquete espiritual, um remédio para a alma, para podermos dissiparmos as nossas imperfeições. Não é fácil porque passamos por vários processos de renúncias, mas o que é a vivência do amor, se não é aprendermos a renunciarmos em muitas situações, se não é aprendermos a silenciarmos e aprendermos a orar, a elevar os nossos pensamentos em energia de misericórdia para conosco primeiro, porque somos imperfeitos, para conosco no sentido de não carregarmos culpas, porque a partir desse momento que carregamos culpas, fechamos a porta, endurecemos os nossos corações e fica difícil a entrada de Jesus. Precisamos aprender, como disse Jesus a Pedro, aprender a perdoar. E como nós vamos aprender a perdoar? Aprendendo a nos perdoar. A cada erro, a cada equívoco, vou até mudar porque erro é uma palavra forte, né? Pesada, né? A cada equívoco, a cada desvarios que cometemos, quando conseguimos perceber e refazer o caminho, pautado nessa fé raciocinada, questionando e trazendo o maior aprendizado de Jesus no silêncio,
aprender o que Jesus nos ensinou. E que Gilberto Gil traduz de uma forma muito linda em uma música, quando ele diz que quando nós queremos ou quando nós precisávamos falar com Deus, precisamos estar a sós, precisamos calar a voz, precisamos fechar as portas dos ruídos. É o silêncio que Jesus nos ensina no recolhimento. É nos recolhermos, é nos mergulharmos nesse mar, nesse deserto de emoções, para nos aproximarmos. É mergulharmos, é irmos até a entrada da cidade de Damasco, que está aqui na nossa casa mental, para nos rendermos a esse braço que nos clama, que o maior desejo de Jesus é nos aproximar do coração dele e ele se aproximar do nosso coração. E para isso, precisamos estar despojados. Ah, Thelma, você quer que eu seja perfeita para que Jesus adentre em mim? Não. Porque não vamos conseguir sermos perfeitos em uma encarnação, em 10 nem 20. Mas, quando nós já criamos o hábito, que Emmanuel tanto nos diz, o dever do hábito, de trabalharmos no bem e para o bem, conseguimos abrir as portas para que Jesus adentre. Porque a maçaneta para Jesus entrar não está do lado de fora, está dentro. Nós é que vamos abrir e abriremos na nossa condução dada durante a nossa caminhada. Aprendermos dentro das nossas limitações a não julgar, que o julgamento faz parte do nosso dia a dia, mas aprendermos a modificarmos o nosso olhar diante do outro, aprendermos a desenvolver o BIP, que eu chamo, que é o conceito da caridade, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Quando conseguirmos trabalhar essa sigla, né? O BIP, benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Quando conseguirmos, dentro das nossas limitações, trabalharmos na seara do Cristo, desenvolvendo essas virtudes dentro de nós, estaremos sim virando a maçaneta para abrir a porta e Jesus entrar e habitar dentro de nós. É um exercício diário. Um exercício diário e lento, e que Amélia nos traz nessa mensagem desse livro, que é a mensagem do amor imortal, que Pedro trouxe diante das inquietações, pedindo ao Mestre que ensina-nos a amar, ensina-nos a amar. Ajuda-me. E quando Pedro diz ajuda-me,
Mostra-me, Senhor, qual o primeiro passo a dar nesse novo caminhar. Ele está dizendo em nome da humanidade. Ensina a humanidade. Qual o passo agora para aqueles que conhecem a Ti, que conhecem o Seu legado? E Jesus diz isso a ele: ama. Ama independente de qualquer situação. E Jesus vai além, que Amélia ainda nos mostra, que Jesus ainda diz a Pedro, e diz para todos nós: não te permitas dúvidas a respeito da lei de causa e efeito. Conforme a tua semeadura, assim te apresentará a colheita. Ninguém passa no mundo idêneo ao sofrimento no seu processo de depuração das tendências inferiores, lapidando as arestas morais e espirituais do ser humano. Desse modo, tudo possui uma razão própria de ser. Quanto a ti, porém, faze sempre o bem, o melhor que estiver ao teu alcance, não esperando aplauso, nem temendo reproche. E já estarás amando. Isso foi o que Jesus disse a Pedro. Bem-aventurado sejas, Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. E quando Jesus diz que quando Amélia nos diz que Jesus diz a Pedro: bem-aventurado Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. E eu digo: bem-aventurados seremos nós, filhos de Deus, irmão de Jesus, quando passaremos a amar, quando soubermos amar, quando soubermos girar essa maçaneta de dentro para fora e abrir os nossos corações e deixar Jesus habitar dentro de nós. Entender a lei de amor que traz no seu Evangelho, que nos mostra o desprendimento, que nos mostra a aprender a olhar não com o olho do corpo, mas olhar com o olho do Espírito. Abrir a percepção para sentir, para viver as nuances desse amor chamado Jesus. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós, que nos envolva sempre no nosso caminhar e que aprendemos a amar como Jesus amou, né? Nessa canção do Padre Jezinho, que diz: amar como Jesus amou, foi a pergunta quando a criança perguntou o que era preciso para ser feliz. E ele simplesmente disse isso: amar como Jesus amou. Então amemos uns aos outros como Ele nos amou, na simplicidade, no olhar despretensioso, mas no olhar de ternura, no olhar de simplicidade, no olhar desse amor incondicional que traz tanta paz e fortalecimento enquanto espíritos imortais que somos. Gratidão a Adeildes, gratidão a Celso pelo convite e mais uma vez obrigada a esses companheiros, né? E estou sempre à disposição. Um beijo grande
E só tenho a agradecer a espiritualidade amiga que nos inspira e que nos ampara. Um beijo no coração de todos vocês, muita paz.